O que Deus não pode fazer. Sermão pregado por Charles Haddon Spurgeon, 8 de maio de 1864, no púlpito do Tabernáculo Metropolitano. O que Deus não pode fazer. Deus que não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. A verdade reinou suprema sobre o nosso globo, e então a terra era o paraíso. O homem não conheceu a tristeza enquanto ignorou a falsidade. O pai das mentiras invadiu o jardim da bem-aventurança e, com uma mentira vil, destruiu o Éden, transformando-o num deserto e fez do homem um traidor de seu Deus. Astutamente, manipulou a falsidade reluzente e a fez ofuscar os olhos da mulher. Deus sabe que no dia em que comerdes dele, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A maldição orgulhosa cavalgou essa mentira como um conquistador em sua carruagem, e a cidade de alma humana abriu seus portões para acolher o inimigo fascinante. Assim como foi uma mentira que primeiro subjugou o mundo às influências de Satanás, é por meio de mentiras que ele assegura o seu trono. Entre os pagãos, seu reino é tranquilo e seguro, porque as mentes do povo estão iludidas com uma falsa mitologia. Os domínios de Maomé e do Papa são igualmente o reino de Satanás, e seu reinado é imperturbável, pois o mérito humano, a eficácia sacerdotal e 1000 outros enganos sustentam o seu trono. A escuridão da ignorância, as masmorras da falsidade e as correntes da superstição são a principal fonte de apoio daquele monstro que oprime todas as nações com sua tirania infernal. Visto que, pela mentira, Satanás agora domina o mundo e mantém seu poder, ele, em todos os lugares, incentiva mentiras e auxilia sua propagação. Olhe ao seu redor e veja que família prolífera a falsidade tem. Os filhos da mentira são tão numerosos quanto as rãs do Egito, e como essas pragas, eles se intrometem em todos os cômodos. O lodo da falsidade pode ser visto na maioria das coisas, tanto na vida secular quanto na religiosa. Você tem notícias mentirosas e relatórios confusos impressos, e quanto à fofoca passageira da língua, se ela toca o caráter de homens bons, cuidado para não acreditar em uma palavra que ela profere. Se você não quer cumplicidade com aqueles que mantêm, não se apresse em entretê-la. Das alturas da terra a falsidade não é excluída. A mentira desliza regiamente da língua real, mas é tão mentira quanto se o mendigo esfarrapado a tivesse proferido com juramentos e maldições vis. O que é a diplomacia em geral? Não é a arte de mentir? Não era considerado o melhor político aquele que usava a linguagem para ocultar seus pensamentos? Em quantas conferências os plenipotenciários trabalharam para obter o máximo de influência, dissimulação e intriga? No comércio das cortes, quem não sabe que bajulações e mentiras são as mercadorias mais abundantes? A arte da realeza, praticada pelo altíssimo e poderoso príncipe James, cujo nome desonra a nossa Bíblia em inglês, era única e simplesmente a ciência de mentir da maneira mais precisa possível. Nestes tempos modernos, a diferença entre as promessas nas eleições e as apresentações na Câmara dos Comuns prova que a mentira ainda é comumente patrocinada. A falsidade está em toda parte. É alimentada tanto pelos mais humildes quanto pelos mais nobres. Permeia toda a sociedade. Arruinou toda a nossa raça e contaminou o mundo inteiro de tal forma que os homens honestos exclamam: ai de mim, que peregrino em Meseque, que habito nas tendas de Quedar. No chamado mundo religioso, que deveria ser o santo dos santos, aqui também a mentira se insinuou. Antigamente,
Havia profetas que profetizavam mentiras e sonhadores de sonhos falsos. E havia outros que falavam a palavra de Deus com tanta preocupação e de tal maneira que ela não era mais a verdade tal como vinha de Deus, mas a verdade misturada com a falsidade humana. Assim é hoje. Há aqueles que usam as vestes dos sacerdotes de Deus e não hesitam em professar aquilo em que não creem. Tais homens são os sacerdotes do inferno. Usar a mitra de um bispo e ensinar a infidelidade, como deve estigmatizá-la, não é nada menos do que hipocrisia e roubo detestável. E o que direi de homens de todos os credos, todos subscrevendo os mesmos artigos e catecismos, quando o mundo inteiro sabe que eles não podem todos crer honestamente na mesma coisa, e ainda assim desferir uns aos outros tanto quanto a luz das trevas? O que direi senão que a vergonha cobre meu rosto por haver tantos ministros de Deus que são infiéis às suas convicções e continuam a fazer e dizer o que consideram antibíblico? Em outros lugares, acredita-se na filosofia e professa-se o cristianismo. As tradições dos homens são colocadas no lugar da verdade de Deus. Os profetas profetizam mentiras e o povo gosta que assim seja. Irmãos, temos que lutar contra a falsidade em todos os lugares. E se quisermos abençoar o mundo, devemos enfrentá-la com firmeza e espírito zeloso. O propósito de Deus é expulsar a mentira do mundo, e seja este o seu propósito e o meu. Seu Espírito Santo se encarregou de expulsar a falsidade de nossos corações. Seja esta a nossa determinação e sua força de que ela seja arrancada pela raiz e pelos ramos e completamente consumida. Então, andemos na verdade. Compre a verdade, não a venda. Apegue-se à verdade. Fale a verdade em amor e pratique a verdade em todas as nossas ações, pois assim seremos conhecidos como filhos daquele Deus que em nosso texto afirma ser Deus que não pode mentir. Depois de vagar pelo deserto arenoso do engano, quão agradável é chegar ao nosso texto e sentir que pelo menos um ponto está verdejante com a verdade eterna. Bendito sejas, ó Deus, pois não podes mentir. Usaremos nosso texto da seguinte maneira esta manhã. Embora não tentamos provar, lembraremos algumas coisas que podem confirmar sua confiança de que Deus não pode mentir, de modo que nossas observações iniciais serão sobre a verdade do texto. Então vamos comungar um pouco sobre a verdade do texto, não como dissemos, para prová-la, porque todos nós acreditamos nela, mas para confirmar nossa confiança nela. Creio que nos sentiremos seguros de que Deus não pode mentir quando nos lembramos de que Ele não está sujeito às enfermidades que nos levam à falsidade. Lord Bacon disse: a verdade tem 3 partes. Primeiro, a investigação, que é a sua conquista. Segundo, o conhecimento dela, que é a sua presença. E terceiro, a crença, que é o seu desfrute. Em cada um desses 3 pontos, em razão da enfermidade, os homens falham em ser perfeitamente verdadeiros. Na busca pela verdade, nosso olhar moral não é totalmente claro e, portanto, falhamos em ver o que não amamos. Não seguimos a verdade em linha reta, mas estamos muito sujeitos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, seja para obedecer os nossos preconceitos ou para aumentar nosso lucro. A verdade jaz num poço, disse o velho filósofo. Muitos descem a esse poço para encontrar a verdade, mas olhando para a água, veem seus próprios rostos e se tornam tão desesperadamente apaixonados por sua própria beleza que se esquecem da pobre verdade ou sonham que ela é a contraparte deles mesmos. Ora, o grande Deus não pode ser passível deste erro, porque não há nele a descoberta da verdade,
ele não precisa investigar nada, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Quando nas Escrituras esse termo é às vezes usado, porventura Deus não investigará isso? Quando o ouvimos falar dele como sondando o coração e provando os rins dos filhos dos homens, não é porque ele não esteja perfeitamente familiarizado com todas as coisas, mas apenas para apresentar a certeza e a exatidão do conhecimento divino. Deus, não tendo necessidade de investigar, ou se o tivesse, não tendo nada em si que o levasse a fazer uma investigação desonesta, portanto, ele não mente. Quando buscamos a verdade, há o conhecimento dela. E aqui a falsidade ganha terreno na forma de um pecado de omissão, pois frequentemente nos recusamos a saber tudo o que poderíamos saber. Seria inconveniente, talvez, para nós estarmos muito familiarizados com certos argumentos, pois então nossos preconceitos devem ser abandonados e, portanto, fechamos os olhos para eles por medo de conhecer a verdade. Não deixam muitos homens passagens das Escrituras completamente sem ler por não desejarem receber as doutrinas nelas ensinadas? Toda vez que você se recusa a ouvir a verdade de Deus, você, na verdade, mente, porque prefere não conhecer a verdade, o que, na verdade, é preferir sustentar o erro. Ora, nada disso jamais pode acontecer com o nosso único Deus sábio. Ele conhece toda a verdade, vendo-a de relance e retendo-a sempre em sua mente. Ele não ignora nada, seja voluntariamente ou não. Ele recebe a verdade como sua amada, e quando o mundo a rejeita, ele encontra um abrigo feliz sob seu escudo. Temos plena consciência de que frequentemente caímos na mentira por uma falha em nossa fé, pois às vezes sabemos mais do que desejamos acreditar. A verdade é aprendida pelo entendimento, mas rejeitada pelas afeições. Nós a conhecemos como Pedro conhecia seu Senhor, e, no entanto, negá-lo da mesma forma que aquele discípulo negou seu mestre. Além disso, por fraqueza, somos levados a duvidar do que sabemos ser a verdade de Deus e até mesmo a falar imprudentemente com nossos lábios. Ora, isso jamais pode ocorrer com Deus, visto que Deus é um só e não pode ser dividido em partes e paixões, e sua língua jamais pode ser diferente de seu coração. A língua de Deus é seu coração, e o coração de Deus é sua mão. Deus é um só. Você e eu somos tais que podemos conhecer no coração, e ainda assim, com a língua negar, mas Deus é um só e indivisível. Deus é luz, e nele não há treva alguma, nele não há variação, nem sombra de variação. Então, novamente, a ideia bíblica de Deus proíbe que ele minta. Apenas reveja seus pensamentos sobre Deus, se puder. Que ideia você formou sobre ele? Se você leu as Sagradas Escrituras e obteve a mais leve sombra de uma ideia de Deus, creio que verá que é totalmente inconsistente com o 3 vezes santos, cujo reino é sobre tudo, que ele minta. Admita a própria possibilidade de ele dizer uma mentira, e para o cristão não haveria Deus algum. A mente depravada dos pagãos pode imaginar um monstro como um Deus que pode viver em adultério, roubo e mentira, pois assim são descritos os deuses dos hindus. Mas a mente iluminada do cristão não pode conceber tal coisa. A própria palavra de Deus abrange tudo o que é bom e grande. Admita a mentira, e para nós de imediato não haveria nada além de escuridão do ateísmo para sempre. Eu não poderia amar, adorar nem obedecer a um Deus mentiroso. Mais uma vez, todos sabemos que Deus é sábio demais para mentir. A falsidade é o expediente do tolo. Só um homem míope mente, por alguma vantagem presente,
A pobre criatura que não consegue ver o fim tão bem quanto o começo, afirmo que não é, mas nenhum homem sábio que consegue enxergar o futuro distante jamais considera uma mentira proveitosa. Ele sabe que a verdade pode sofrer perdas no início, mas que ao longo prazo ela sempre é bem-sucedida. Ele endossa aquele provérbio sábio do mundo de que a honestidade é a melhor política. Afinal, e o homem, eu digo, que tem algo como previsão, julgamento ou sabedoria, prefere sempre a linha reta à curva e vai direto ao alvo, acreditando que este é, no final, o melhor. Você acha que Deus, que deve saber disso, com uma intensidade de conhecimento infinitamente maior que a nossa, escolherá a política do patife tolo? Deverá Deus, o único sábio, que vê o fim desde o princípio, agir como só os tolos irracionais escolheriam se comportar? Oh, não pode ser, meus irmãos. Deus, o onisciente, também deve ser totalmente verdadeiro. E a mentira, novamente, é o método dos pequenos e mesquinhos. Você sabe que um grande homem não mente, um bom homem jamais pode ser falso. Junte bondade e grandeza, e uma mentira é completamente incongruente com o caráter. Ora, Deus é grande demais para precisar da mentira e bom demais para desejar tal coisa. Tanto sua grandeza quanto sua bondade repelem tal pensamento. Meus caros amigos, que motivo Deus poderia ter para mentir? Quando um homem mente, é para ganhar algo, mas o gado em 1000 colinas é de Deus, assim como todos os animais da floresta e todos os rebanhos dos prados. Ele diz: se eu tivesse fome, não te diria. Minas de riquezas inesgotáveis são suas, e tesouros de infinito poder e sabedoria o possuem. Ele não pode ganhar nada com a mentira, pois a terra é do Senhor e tudo o que nela há. Por que então mentiria? Os homens são falsos muitas vezes para ganhar aplausos. Veja como o bajulador se encolhe aos pés do tirano e gera suas vilanias. Mas Deus não precisa de homens nem de fama, especialmente dos ímpios. Para ele, o maior desgosto de sua alma justa seria ser amado por criaturas profanas. Sua glória é grande o suficiente, mesmo que não houvesse criaturas. Sua própria glória contida em si mesmo é tal que, se não houvesse olhos para vê-la e ouvidos para ouvi-la, ele seria infinitamente glorioso. Ele não pede nada, nem respeito nem honra aos homens, e, portanto, não precisa se rebaixar à mentira para obtê-la. E de quem novamente ele poderia ter medo? Os homens, às vezes, sob o impulso do medo, se esquivam ou até mesmo contradizem a verdade. Mas pode o medo entrar no coração do Deus eterno? Ele olha para baixo, para todas as nações que se rebelam contra ele, e nem se importa em se levantar para derrubá-las. Aquele que assoreia nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Não são os carros do Senhor 20.000, até mesmo milhares de anjos? Mesmo estes são apenas como uma gota de um balde, quando comparados com o mar profundo e infinito de seu próprio poder. Quem, então, pensará que Jeová precisa ter medo? Temor e Jeová são duas palavras que não podem se encontrar. Portanto, uma vez que não pode haver motivo algum que possa levar Deus a mentir, estamos bem seguros de que a declaração de Paulo é certamente verdadeira. Deus que não pode mentir. Além disso, queridos amigos, podemos acrescentar a tudo isso a experiência dos homens com relação a Deus. Tem sido bastante evidente em todas as épocas que Deus não pode mentir. Ele não mentiu quando Adão caiu. Parecia estranho que,
depois de toda a habilidade e trabalho despendidos na criação de um mundo como este, tão belo e belo, Deus o entregasse ao domínio de Satanás e expulsasse o homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança de seu lar, seu Éden, para labutar com suor, trabalho árduo e sofrimento até chegar à sepultura. Mas Deus o fez, e a espada flamejante às portas do Éden era a prova de que Deus não podia e não mentiria. Ele poderia vir a Adão e lamentar-se, clamando: Adão, onde estás? Como se tivesse pena dele e, se possível, tivesse poupado do golpe. Mas ainda assim, era preciso fazê-lo. O Éden seria destruído e Adão se tornaria um errante na terra infrutífera. Então, posteriormente, para citar um exemplo notável da fidelidade de Deus, quando o dilúvio varreu a raça humana e Noé surgiu como herdeiro de uma nova aliança, temos uma prova clara de que Deus não pode mentir. Nenhum dilúvio jamais destruiu a terra desde então. Houve inundações parciais e partes de províncias foram inundadas, mas nenhum dilúvio jamais atingiu a terra com características como a que Noé viu. Portanto, o arco-íris, sempre que é pintado na nuvem, é uma garantia para nós de que Deus não pode mentir. Então, ele fez um juramento a Abraão de que ele teria um filho e que sua semente se tornaria possessora de toda a terra em que o patriarca havia peregrinado. Isso não se cumpriu? Eles esperaram no Egito por 200 anos, sofreram sob o chicote do tirano, jazem entre as panelas e, no entanto, afinal, com mão forte e braço estendido, ele fez sair seu povo, conduziu-o pelo deserto e repartiu Canaã entre eles por sorteio, tendo expulsado os habitantes da terra diante deles. Desde então, ele fez sua aliança com Davi e com firme ela se mantém. Todas as ameaças que ele proferiu contra os inimigos de Israel, certamente se cumpriram. Por último, e melhor de tudo, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus não enviou seu próprio filho nascido de mulher, nascido sob a lei? Ele não fez cair sobre ele, de acordo com sua antiga promessa, a iniquidade de todos nós? Não foram a encarnação e a morte de nosso Senhor Jesus a maior prova de veracidade de Deus que poderia ser oferecida? Seu próprio filho deve deixar o céu esvaziado de sua glória, deve ser entregue para ser desprezado e rejeitado pelos homens, deve ser pregado no madeiro maldito e abandonado na hora de sua mais amarga dor. Aqui está, de fato, a verdade. Digo, se isso deve estar de acordo com a promessa, e se isso estava de acordo com o fato, então temos a evidência mais clara e segura de que Deus não pode, de forma alguma, ser falso à sua própria palavra. Ele mereceu com razão o título que sua natureza reivindica: Deus que não pode mentir. Não posso acrescentar como mais um argumento que vocês o descobriram verdadeiro. Vocês estiveram com ele, queridos amigos, em muitas ocasiões de provação. Vocês tomaram sua promessa e a colocaram diante de seu propiciatório. O que vocês dizem? Ele alguma vez quebrou sua promessa? Vocês passaram pelas enchentes, ele os abandonou? Vocês passaram pelo fogo, vocês foram queimados? Vocês clamaram a ele em apuros, ele falhou em livrá-los? Ó pobres e necessitados, vocês foram muito humilhados, mas ele não foi o seu ajudador? Vocês passaram com dificuldades pelos portões da sepultura e o inferno abriu sua mandíbula horrível para engoli-los. Mas vocês não são hoje os monumentos vivos da fidelidade de Deus à sua promessa e da veracidade de cada palavra do Deus Altíssimo?
Que essas coisas, então, refrescam suas memórias, para que vocês possam saber com mais confiança que Ele é Deus que não pode mentir.